Hola, alumnos. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Qué te pasas? ¿Todos bien? Qué bueno, yo estoy bien acá. Espero que su familia también esté muy bien, ¿vale? Y hoy empezaremos más una clase de español, ¿vale? Sean muy bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy estudiaremos un poquito sobre la comprensión lectora. Entonces vamos a leer un texto, después vamos a compreender el texto. Vamos falar sobre esse texto, compreender o que ele nos traz de conhecimento e também relacionar com o período que nós estamos vivenciando, né? Com o nosso dia a dia, ¿vale? Entonces vamos juntos a leer el texto. Entonces, queridos, vamos a começar a lección 2 en la página 18, ¿vale? Entonces, abran todos sus libros. El capítulo 2 trae el tema Vamos de fiesta. A mim me gusta muito fiesta, ¿vale? Gosto muito de comemorar e festejar. E assim, existem vários povos, né, no mundo inteiro, que também gostam de comemorar, gostam de festejar, né? Então, a gente sempre tem comidas, roupas características, a gente se enfeita, se maquia, se arruma, tem toda uma tradição, né? Nós vamos ler um texto hoje, né? Lectura contextualizada, Gitanos, la historia del pueblo romaní. Vamos conhecer outros povos, porque quando a gente estuda a língua espanhola, a gente precisa realmente conhecer muito da cultura desses povos, tá? Então, vamos começar a leitura. Todo empezó hace más de 1000 años, probablemente en la zona del Punjab, en el norte de la India y en Pakistán actual. La casta de los músicos era la última casta clasificada de todo un sistema social que aún hoy no permite a los de un bajo estrato tratar de subir al siguiente escalafón. Por debajo de ellos solo estaban los intocables. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa casta, né? Uma divisão social feita pelas pessoas, né? Feita na sociedade. Então, tem os intocáveis, que é a camada mais baixa, segundo eles, da sociedade. E depois estavam os músicos, porque não eram considerados, né? Pessoas da alta sociedade, pessoas nobres, tá? Los pueblos don, que assim se chamava la casta de los músicos, por eso que ellos son conocidos por sus grandes fiestas y animación, no sufrían una marginación, según se puede entender, desde el mundo occidental de hoy, pero se tenía de aceptar su nivel social y no aspirar a mejorar. Así lo asegura Javier Aguirre, uno de los mayores estudiosos del origen del pueblo gitano, e autor do livro História de las Internâncias Gitanas, a la Índia, a Andalúcia. Então aqui, né, nesse segundo parágrafo, a gente fala sobre os músicos. Eles não sofriam uma marginalização, né, uma exclusão total da sociedade, mas eles também não poderiam sonhar em melhorar sua condição de vida, né, melhorar sua casta. Eles tinham que se conformar apenas aí com essa segunda casta, né? Bien, porque hubieron infringido el código sagrado de las castas haciendo trampa en el papel que se les atribuía. Pero Aguirre afirma convencido que los gitanos no fueron forzados a ser nómadas. Han emigrado porque han ido buscando mejores condiciones de vida y no tiene ningún problema para la adaptabilidad. Então, os povos gitanos, ciganos, né, que eles são nômades, eles mudavam de um lugar para outro, mas eles não sofreram essa mudança por querer, né, ou porque eles estavam sendo prejudicados ou perseguidos. Na verdade, eles não foram forçados, eles migraram buscando melhores condições de vida, né? Diáspora hacia Occidente. El primer documento que existe como un testimonio de la vida de la comunidad romaní data del año 1000 y se encontró en Persia, donde también existe la leyenda de que allá por el año 500 ya llegaron 10.000 músicos don. A mediados del siglo XI, los turcos invadieron Persia, extendiéndose por el sur del Cáucaso
hasta el Imperio Bizantino, en la época que comenzaban las cruzadas para cristianizar al mundo. Se creer que los Ron, o Roma, como se llama ya entonces al pueblo descendiente de la etnia Don, aprovecharon la situación y se unieron a los movimientos del ejército turco, algunos como soldados, para avanzar hacia la zona de la Turquía actual, a finales de ese mismo siglo e llegar às costas europeias. Gitanos hoje, então como que eles vivem hoje? Se calcula que na atualidade vivem uns 12 milhões de romaníes, que são gitanos, en sentido estricto, unicamente se refere a los espanhóis de esta etnia em Europa. Según las estimaciones del Grupo Paz, en 1991 había 367.000 gitanos en España, no necesariamente españoles. La mayoría en Andalucía, Gómez Alfaro y otros analistas opinan que los gitanos españoles son los únicos que realmente se han integrado en la sociedad que los rodea. Então, esses povos, né, que têm cultura diferente, identidade diferente de nós, eles também têm seus rituais de festividades, né? Do jeito que nós temos festas típicas aqui no Brasil, que a gente comemora, os hispanohablantes também comemoram, né? Então, na Espanha se realiza também essa festividade. E os povos ciganos, eles são os povos que gostam de dançar, e apenas na Espanha, né, pelo que a gente tem conhecimento, é que eles se integraram totalmente à sociedade, tá? E aí vocês vão responder agora na página 19 e 20, né, que é a interpretação do texto, tá bom? Então, é tudo sobre a leitura, todas as respostas estão dentro do texto, algumas eu até comentei, né, vocês precisam observar a pronúncia, a leitura que eu fiz e reler novamente, certo? Depois tem o quadro Dialogando, que tem um diálogo, invitar a uma celebração. Invitar significa convidar, certo? Então, sempre que a gente fala, eu he recebido uma invitação para tu cumpleaños. Então, eu recebi um convite para o teu aniversário. Então, invitação é um convite, tá? E celebração é uma celebração, certo? Então, aqui no diálogo nós temos Mercedes e José, vale? Eles estão conversando sobre esse convite. Vamos ler juntos? Então, Mercedes inicia a conversa, certo? El próximo viernes te invito a celebrar la compra de mi nueva casa. ¿Puedes venir? Sí. ¿Qué puedo llevar? ¿Comida o bebida? Rafael ya ha comprado las tapas, solo faltan las bebidas. Hay un supermercado cerca de mi casa. ¿A qué horas puede llegar? Prefiero a las 18 horas, pues llego del trabajo a las 17. No hay problema. ¿Quieres cenar con nosotros? Puede ser, me parece que tendremos una gran fiesta juntos. ¿Invitaste a todos los parientes? Sí, todos dijeron que pueden venir. Todo está arreglado, vamos a divertirnos. Sí, seguro. Te espero com tu novia. Neste diálogo, Mercedes e José estão conversando. Quem faz o convite? Isso mesmo, Mercedes faz o convite. Esse convite é feito para a celebração de quê? Para celebrar a compra da nova casa, muito bem. José pergunta o que ele pode levar, se é comida ou bebida. E aí, Mercedes diz, né, que alguém já comprou as tapas, que são os petiscos. Quem que comprou? Rafael, muito bem. E só faltam as bebidas. E que perto da casa dela tem um supermercado. E aí ela pergunta que horas que ele pode chegar na casa dela. E ele fala que é às 18 horas, porque ele chega do trabalho às 17, certo? E aí ela faz mais uma pergunta. ¿Quieres cenar con nosotros? Então ela perguntou, quer jantar conosco? Né, se ele queria participar do jantar. E ele disse que sim. Então foram convidados muitas pessoas e eles vão se divertir nessa celebração, nesse jantar, e ela pede que ele leve a sua nóbia,
que é a sua namorada, certo? Então, até aqui, nós estamos falando sobre festividades e celebrações, tá? En la página 21 tiene una imagen, fiesta de fin de curso. El curso se acaba y nos vamos de vacaciones. Para dar por finalizado este curso escolar, celebramos una fiesta de despedida el lunes de 15 de junho, a partir de las 18h30, né? Então, 18h30, em el recinto de la EOI. Nos vemos em junho. Então, aqui é um convite, certo? E como que a gente chama convite em espanhol? Vocês vão escolher uma alternativa para marcar, tá? E quais são as alternativas que a gente nunca coloca no convite, tá? O que a gente não pode colocar no convite? Vocês vão marcar aí, certo? De atividade de casa, eu vou deixar uma produção de diálogo, tá? Vocês vão se basear no diálogo da página 20, invitar a uma celebração, realizar um convite. Vocês vão convidar alguém para uma celebração. Aí vocês podem escolher. Pode ser um aniversário, um casamento, um batizado, pode ser celebração, né, de término de um curso, celebração também da sua família, pode ser a celebração da Páscoa, que se aproxima, tá? Então, vocês vão escrever todo em espanhol esse diálogo e trabalhar esse vocabulário que fala sobre celebração, certo, queridos? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no PV, certo? A atividade de vocês eu recebo até quarta-feira que vem, porque quinta é a nossa próxima aula, tá? Então, eu recebo até quarta-feira, ¿vale? Entonces, chao, buena actividad, buenas clases y hasta la próxima clase de español. Besos.